Hoje, na nossa aula de matemática financeira, vamos conhecer melhor o juro composto. Nesse regime, após cada período, os juros são incorporados ao capital inicial, passando a render sobre o novo total. Dessa forma, os cálculos são efetuados como juros sobre juros. Vamos fazer um exemplo demonstrando como seria em juros simples e comparando como seria em juro composto, para ficar mais claro. Ana fez um empréstimo para João de R$ 500 para pagar em 3 meses. Porém, ela cobrou uma taxa de juros de 4% ao mês. Quanto foi o juro pago por João no final do período? Com o juros simples, pegamos o 4%, transformamos em fração, multiplicamos pelo 500 que ela emprestou, dividindo 4 por 100 deu 0,04, multiplicamos por 500, deu R$ 20, esse é o valor dos juros. Como são 3 meses, ele vai pagar R$ 20 de juros no primeiro mês, R$ 20 de juros no segundo, R$ 20 de juros no terceiro, somando um total de R$ 60 de juros. Como ele vai ter que devolver o R$ 500 mais esses 60 de juros, dá R$ 560 o montante final no juros simples. Vamos ver agora como fica no juro composto. No primeiro mês, acontece exatamente como aconteceu no juros simples. Pegamos o 4%, transformamos em fração, multiplicamos por 500, descobrimos que deu R$ 20. No segundo mês, devemos pegar o R$ 500, somar os juros do primeiro mês, que deu 520, e calcular agora 4% em cima de R$ 520. Observe, 4 sobre 100, transformamos em fração o 4%, multiplicamos por 520 agora, e descobrimos que no final dá R$ 20,80. No terceiro mês, devemos pegar agora o R$ 520, somar R$ 20,80 para ter o nosso novo capital, e dele nós vamos calcular 4%. Observe, 4 sobre 100, multiplicamos por 540,80 e achamos R$ 21,63. Agora, como eram 3 meses, vamos somar esses valores. Primeiro mês, R$ 20. No segundo mês, R$ 20,80. No terceiro, R$ 21,63. Somando isso, R$ 62,43. Observe que já deu uma diferença em relação ao juro simples, que havia dado R$ 60, no juro composto deu R$ 62,43. Como ele tem que devolver o 500 que ele pegou emprestado e mais os juros ele vai ter que pagar um montante final de R$ 562,43. Bom, não vamos precisar ficar fazendo o juro composto mês a mês, como esse exemplo aqui. Aqui foi apenas para demonstrar como funciona o juro composto, certo? Agora, vamos aprender a fazer o juro composto utilizando a fórmula do juro composto, que é a fórmula M igual a C vezes 1 mais I elevado a T. Já conhecemos essas siglas, né? O M é o montante, o C é o capital, o I é a taxa e o T é o período. Vamos pegar o mesmo exemplo e vamos resolver com esta fórmula. Não se espante se não achar o J na fórmula do juro composto. Nós vamos calcular primeiramente o montante e depois utilizaremos a fórmula do montante é igual a capital mais juros para achar os juros do empréstimo. Observe. R$ 500 é o capital que ela emprestou para João. 4% é a taxa de juros e 3 meses é o período para devolver o dinheiro. Então, sabemos que o M é a soma do capital com os juros, é o montante, certo? Por isso coloquei a letra M ali, que ela está relacionada com a fórmula do juro composto. Observe que antes de colocar na fórmula, nós temos que pegar o 4% e transformar ele em fração, dividindo deu 0,04. Substituindo os valores na fórmula, fica desta maneira. Montante é igual ao capital, que é 500, vezes o 1 da fórmula, mais a taxa, que é 0,04, elevado no período, que é 3 meses. Primeiro vamos somar o que está no parênteses, ficando 1,04. Depois resolvemos o expoente, 1,04 elevado na 3. Deu 1,1248. Esse número aqui foi arredondado, né? Depois multiplicamos ele por 500, dando um montante de R$ 562,40. Agora que nós já sabemos o montante,
Vamos pegar a fórmula do montante igual a capital mais juros e substituir o que a gente tem. Montante, achamos agora, R$ 562,40. E o capital emprestado por Ana a João, que é 500. Agora, o 500 que está somando vai passar para o outro lado diminuindo. Assim, nós descobrimos os juros. R$ 62,40 o valor de juros que João vai pagar para Ana. Agora vamos ver um exercício resolvido de matemática financeira com juro composto. Luiz aplicou R$ 2.500 à taxa de 2% ao mês, durante 5 meses. Quanto receberá de juros se o regime de aplicação for de juro composto? Primeiramente, vamos transformar a porcentagem em fração, dividindo deu 0,02. Já sabemos quanto é que é a taxa. A porcentagem sempre vai ser a taxa I. Então, já pode ir lá na fórmula e substituir o I por 0,02. O período é o tempo de aplicação. No caso aqui, 5 meses. Então, aqui vai ficar no lugar do T, período 5. O capital é o dinheiro que foi aplicado. Então, 2.500 no lugar do C. Resolvendo primeiro o parênteses, ficamos com a soma de 1 mais 0,02, que dá 1,02. Depois, resolvemos o expoente, dando 1,104. Multiplicando esse valor pelo 2.500, o montante dá 2.760. Como ele quer saber os juros, vamos pegar a outra fórmula do montante. Montante é igual a capital mais juros. E substituir os valores. O M é 2.760. O capital 2.500. Está somando com o J, passa para o outro lado diminuindo. Subtraindo deu 250 o valor dos juros. Vamos ver um outro exemplo. Um capital foi aplicado em regime de juro composto por 2 anos a uma taxa de 7% ao mês. Sabendo que o montante da aplicação foi R$ 12.825, qual o valor aplicado? Observe que, primeiramente, eu peguei a taxa, dividi por 100, né? Que deu 0,07. Transformamos a porcentagem em fração e dividimos desse valor decimal. Agora, vamos observar o seguinte. Ele está pedindo qual o valor aplicado, ou seja, o capital C. Tome cuidado ao aplicar a fórmula, pois a nossa taxa está ao mês e o período está em ano, 2 anos. Não podemos trabalhar com 2 períodos diferentes. Temos que trabalhar com a mesma unidade. Como a taxa está em mês, vamos transformar o tempo, período, também em mês. 2 anos equivalem a 24 meses. Substituindo na fórmula do juro composto, vamos ficar assim. O montante é 12.825. O capital queremos descobrir. A taxa é 0,07. E o período, 24 meses, que corresponde a 2 anos. Resolvemos primeiramente o parênteses. Somando, fica 1,07. Resolvemos o expoente. Fica 5,0723. Está multiplicando, passa dividindo. Ficamos com 12.825 dividido por 5,0723. Dividindo isso aqui, a resposta fica que a capital é igual a R$ 2.528,44. É comum que aconteça alguma variação de centavos, tá? Porque nós arredondamos alguns valores, como esse expoente aqui, ó, em 4 casas decimais, tá? É normal que alguns centavos mudem, dependendo da quantidade de casas que você utilize para fazer o cálculo. Vamos ver um terceiro exemplo. Ana quer aplicar R$ 6.000 com o objetivo de, após 1 ano e 3 meses, ter guardado R$ 9.348. Que taxa mensal sua aplicação deverá ter para que ela consiga o valor desejado? Observe, nós temos um período em ano e mês. Temos que transformar tudo em mês para ficar mais fácil. 1 ano equivale a 12 meses. E mais 3 meses que ele falou, é 1 ano e 3 meses. Então, teremos 12 meses mais 3, 15 meses. Substituindo na fórmula, ficaremos assim. Como ela quer ter, daqui a 1 ano e 3 meses, guardado 9.348, esse é o valor do futuro, é o montante que ela quer ter. O capital que ela tem hoje para aplicar é 6.000, está aqui. A taxa vamos descobrir.
e o período tempo é 15 meses. Esse 6.000 multiplicando vai passar dividindo. Ao dividir 9.348 por 6.000, teremos 1,558, igual a 1 mais I elevado na 15. Neste momento, nós temos que pegar o valor do expoente 15 e passar para o outro lado da igualdade como raiz. A raiz com índice 15 do valor de 1,558. Para tirar essa raiz, uma calculadora científica resolve. Porém, vamos aprender a usar a calculadora do Google para resolver mais facilmente. Observe. Vamos digitar aqui no Google calculadora científica online. Vai abrir a calculadora científica do Google. Aqui nós vamos apertar primeiro nos números que estão dentro da raiz. 1,558. Depois apertamos neste botão aqui, ó, LNV. Agora vamos apertar neste botão. Vai aparecer uma raiz. Falta colocar o índice, que é 15. Apertamos em igual. Temos esse resultado. Podemos observar que o valor achado na calculadora foi esse mesmo valor que está aqui. Claro que nós arredondamos para 4 casas decimais, né? Continuando o nosso cálculo, então, para achar o valor do I, temos que passar esse 1 que está somando para o outro lado diminuindo. Se nós subtrair 1 desse valor, fica com 0,0300, igual a I. Achamos a taxa, porém a taxa não está em porcentagem. Para transformar essa taxa em porcentagem, nós temos que multiplicar esse valor por 100. Multiplicando esse valor por 100, sabemos que deu 3,00%, ou seja, 3% ao mês. Um quarto exemplo. Um investidor aplicou 60.000 a juro composto de 2,2% ao mês. Daqui a quantos meses, aproximadamente, ele terá um montante de 65.400? Considere log 1,09 igual a 0,03 e log 1,022 igual a 0,009. Nós vamos utilizar isso aqui e eu já vou ensinar como é que funciona esse log, ok? Mas vamos começar primeiro botando os valores na fórmula. Sabemos que a taxa tem que ser transformada, tá, em fração. 2,2 sobre 100, dividimos, deu 0,022. Esse é o valor da taxa que vai na fórmula. Já sabemos que o capital do investidor foi 60.000. Foi colocado aqui. O montante é 65.400. Falta achar o T período. Primeiramente, vamos passar esses 60.000 que está multiplicando, dividindo para o outro lado. Fica desta maneira. Dividindo esse valor, dá 1,09. Observe que no outro lado, nós apenas somamos o 1 com o 0,022, obtendo 1,022 elevado na t. Depois que nós dividimos aqui, ficamos com isso aqui. 1,09 igual a 1,022 elevado na t. Agora, para continuar, nós precisamos usar aquele log. Chamamos de logaritmo. É um assunto que a gente aprende lá no primeiro ano do ensino médio, mas às vezes não lembramos, tá? Então, observe, o logaritmo tem que ser colocado dos dois lados da igualdade. Escrevemos log neste lado, escrevemos log também neste outro lado. Agora que já escrevemos log dos dois lados, vamos usar uma propriedade de logaritmo. Sempre vamos utilizar essa propriedade. Esse t que está no expoente vai passar para frente do nome log multiplicando. Isso é uma regra de logaritmo. Depois que passamos esse t do expoente a multiplicar com o logaritmo, vamos trocar os valores do logaritmo que estão aqui por aqueles que foram dados no início da questão. O log de 1,09 foi dado no início da questão, observe, igual a 0,03. Então, substituímos por 0,03. O logaritmo de 1,022 também foi dado. 1,022 é igual a 0,009. Vamos lá e trocamos. Ó.
Observe também que esse logaritmo que nós colocamos no início da questão pode ser resolvido na calculadora do Google. Se o problema não der o logaritmo para você no início, você vai ter que recorrer à calculadora do Google. Observe. Para resolver o logaritmo, apertamos em logaritmo, o número 1.09 e apertamos no igual. Esse é o número que vamos utilizar lá. O outro logaritmo é log 1.022 igual. Esse é o outro número que utilizaremos lá. Pronto, agora vamos continuar nossa conta. Esse 0,009 está multiplicando com o t. Vamos passar ele dividindo, obtendo então 3,3333 e continua porque é infinito, tá? Esse aqui é o período. Observe que nós estamos trabalhando com meses, então nós temos 3,3333 meses. Não tem uma resposta exata. Sabemos que é 3 meses, mas tem alguns dias a mais, né? Como vamos descobrir quantos dias são? Vamos tirar o 3, que é de 3 meses, vai sobrar 0,3333. Esse 0,3333, nós vamos calcular quanto que é de um mês. Se um mês tem 30 dias, 0,3333 equivale a x dias. Vamos fazer uma regra de 3 aqui, ó, e vamos descobrir. 1 vezes x, x. 0,3333 vezes 30 dá 9,999. Ou seja, quase 10 dias, né? Arredondamos porque 999 é quase 10, ok? Então, podemos concluir que aquele 3,3333 são 3 meses e 10 dias, ok?